Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Voltamos com o programa Vida e Saúde. Para controlar a obesidade infantil é preciso ter mais que as atividades tradicionais, né? Será que a aula de recreação apenas é suficiente? A gente recebe nesse bloco o educador Gledson Lima, que está aqui com a gente. Gledson, eu queria saber, a gente sempre fala da aula de recreação. Tem criança que foge, não quer fazer aula de recreação, aula de educação física, né? Ela, para uma criança que está acima do peso, é suficiente como atividade? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que essa criança ela precisa sempre se manter ativa, né? E que isso se torne um hábito até para o resto da vida. Criança magra ou gorda, né? Magra Toda criança. ou gorda, exatamente, né? E a gente precisa entender também que não é só a criança ter a doença obesidade que ela precisa fazer atividade física. Atividade física até para as crianças que não têm a obesidade, até porque isso pode se desenvolver com o passar do tempo, né? Então elas precisam ter realmente um hábito saudável. Não é só a obesidade também que trazem algumas outras complicações futuras com a saúde. Mas, respondendo a sua pergunta, em alguns colégios eles adotam, por exemplo, só uma vez por semana. Outros colégios adotam 2 vezes. A realidade é que só essas atividades, ainda assim, e principalmente quando se trata de obesidade, elas não são suficientes para que essa criança saia dessa condição. Ou pelo menos que se mantenha nessa condição, mas, assim, digamos, com um determinado grau de saúde, né? O mais indicado é que a criança ela passe pelo menos a ter 2 a 3 vezes isso mínimo, né? Mínimo, para garantir uma boa saúde. Voltando, quando se trata de uma criança que já tem obesidade, aí sim o ideal é que essa criança ela passe a pelo menos umas 4 vezes por semana ter algum tipo de atividade física. Então, pensando na rotina de uma criança, ela vai na escola dela, digamos que ela tem só uma vez por semana a educação física, né? Ela pode complementar isso, vai precisar complementar com outras atividades, né? Sim. O que é que a gente poderia indicar? Bom, antes de mais nada, o ideal é que a gente passe a ter nessas crianças, principalmente na base escolar, é que ela passe a ter uma vivência maior de atividades, né? Eu não diria aqui assim, qual seria a melhor atividade. Não existe isso. E até porque existem outros fatores que já devem ser salientados aqui, são os psicomotriciais, né? E esses fatores também, eles requerem a cada fase da vida determinados tipos de atividade. Então, não se pode mudar isso. Tendo isso em vista, não tem como eu te dizer assim, olha, para a criança obesa, eu vou indicar que ela faça, por exemplo, aulas de futebol, porque isso vai depender da faixa etária. Então, o ideal é que realmente coloque a criança para ter essas vivências de atividade física e que essas vivências sejam as mais variadas possíveis. Voltando, tendo cada criança dentro da sua faixa etária a atividade física voltada para isso. Não é o tipo de eu vou dizer assim, não é o tipo de esporte, não é o tipo de esporte. É fazer e sim, esporte. Dentro do esporte, voltar para a idade da criança, mas que ela tenha o maior tipo de vivências motoras possíveis, até os 12 anos, né, que é onde é considerado criança ainda, até os 12 anos, mas que em cada faixa etária ela tenha essa, digamos assim, esse hábito, que crie-se um hábito, né, que aquilo passe a ser realmente um hábito na criança. Você acredita que as escolas hoje, elas conseguem ter essa visão diante de uma criança obesa, por exemplo, de incluir nas atividades, de estar atenta a ter essa preocupação? Ou ainda não se observou isso com mais cuidado? Eu acho assim, que as escolas já atentaram para isso, né? Já existem até campanhas, algumas escolas, as coordenações, os professores, eles já tentam implantar isso nas aulas também, né? Aulas teóricas, para que isso fique realmente arquivado na cabeça, já uma sementezinha, né? Plantada na cabeça da criança, que ela precisa realmente fazer atividade física para o resto da vida, né? Que nós somos feitos para se manter em atividade. Mas,
ainda existe também uma cultura antiga nas escolas, né? Que é, por exemplo, de eles liberarem as crianças a não fazerem quando se trazem um atestado de qualquer outro lugar e que faça. Eu acho, na minha concepção, isso é errado. É como se eu pudesse levar um atestado para um professor dizendo, olha, eu estudei em casa, então hoje eu estou liberado para estudar, não vou estudar no colégio, né? Então isso ainda é uma cultura antiga, né, das escolas e que, particularmente, eu desconheço a que não faz. Todas elas têm essa cultura de que se você levar, né, algo por escrito de qualquer outra localidade que a criança faça atividade, que ela está livre daquela. Não, aquilo deveria ser uma atividade curricular e a criança não deveria estar isenta disso, mesmo trazendo. Complemento, né? Talvez esse comportamento estimule essa falta de atividades, né? Não vou fazer na escola, não vou fazer em lugar nenhum, nem em casa, nem leva ali um atestado e me livro da aula de educação física, né? Perfeitamente. Como um fardo, uma coisa que não é legal. Acredito muito nisso. Eu acho exatamente que isso ainda é vamos colocar assim, um atestado de problemas futuros, né? Isso realmente vai ser um atestado de problemas futuros, que a criança, se ela não começa logo de base, que é exatamente isso que eu digo, que as escolas têm que incentivar, se não for de base, futuramente, ele pode, se ele não for, ele vai se tornar um adulto obeso. E como é que o professor trabalha a questão seguinte, a criança o gordinho ou a gordinha rotulado na turma, ele não entra ali, não é selecionado para o time, não, eu não quero ele no meu time, ele não vai entrar na atividade. Como é que o professor vai trabalhar para incluir essa criança nesses exercícios? Bom, antes de mais nada, o que a gente aprende muito é colocar essas pessoas como os cabeças dos times, né? Na realidade, a gente tá colocando isso mais como em atividades esportivas. Então, uma boa saída para isso, eu diria assim, era colocar elas como os cabeças do time. Então, é ela que vai escolher. E quando você passa a dar poder a essa criança, as outras já começam a enxergá-la de uma forma diferente. Por mais que na visão passada, né, antes de começar, tem a visão de que aquele eu não quero no meu time, quando ele passa a ser o dono do time, então as crianças já começam a enxergar aquela pessoa de outra forma, né? Bom, ele é o dono, então, mas o mais bacana de tudo é tentar não só colocar atividades em que a gente tenha disputas, e sim atividades coletivas, que a gente chama. E que essas atividades coletivas, elas passem a ser cooperativas, né? De ajuda. De um ajuda o outro. Então, eu preciso dele. Independente de quais habilidades ele tenha, eu preciso dele. E o que vale salientar também é que a grande maioria dessas crianças obesas, mas que estão incluídas sempre em atividade física, elas não têm baixas capacidades físicas. Porque, na realidade, a obesidade, ela não é só também uma criança gordinha e parada. Se for uma criança que realmente esteja fazendo atividade física, ela pode até se manter e se permanecer nessa digamos assim, nessa doença, talento, né? Mas ela mesmo não perdendo essa condição de obeso, ela pode ter uma saúde melhor e assim também boas capacidades físicas. E a criança que entra numa academia para fazer, por exemplo, uma aula de musculação por volta aí de seus 11, 12 anos, que ainda está nessa faixa, né? Sim. E até o pré-adolescente. Isso pode prejudicar de alguma forma o crescimento, o desenvolvimento dele? De nenhuma forma, né? Na realidade, hoje eu me encontro trabalhando com isso e já existem várias academias no Brasil, aqui ainda não existe, mas já existem várias no Brasil, academias para criança, de musculação, né? Isso é um mito passado. Obviamente o trabalho tem que ser direcionado para essas crianças. Não existe, como eu digo, em academia hoje para adulto, não existe maquinário específico para isso, mas existe material suficiente para isso. Então a gente pode trabalhar e fazer uma musculação voltada para a criança. E eu acho hoje que acima dos 12 anos, eu acho que de 12 anos para baixo, não seria uma boa atividade indicada, né? Mas existem já a musculação das crianças, e isso sim seria uma boa atividade. Com orientação. Com uma orientação, porque o gasto calórico é elevadíssimo e não existe essa história de a criança vai, enfim, vai atrofiar, nada. Okay. A gente tem resultados completamente inversos. Ok, Gleidson, muito obrigado pela sua participação. A gente só muda um pouco de assunto para acompanhar o nosso quadro semanal.
Na última sexta-feira, o evento reuniu mulheres de vários perfis para falar das mudanças nos papéis femininos. O primeiro encontro da mulher cooperativista discute principalmente a participação da mulher no mercado de trabalho. O primeiro encontro da mulher cooperativista no Ceará reuniu representantes de cooperativas de todo o estado. A participação feminina nas associações é crescente. O presidente da Unimed Fortaleza falou da atuação da mulher na medicina e na cooperativa dos médicos. A mulher, ela participa ativamente e vem ganhando espaço ao longo dos últimos anos. Na nossa cooperativa, aproximadamente 40% ela é composta por mulheres cooperadas, quanto a nossa clientela, a coisa inverte. São muito mais, nós temos muito mais mulheres do que homens, e a explicação é simples. Quem cuida, quem se preocupa com a saúde e com o bem-estar do lar, dos seus filhos, do seu marido, é a mulher. A jornalista Cláudia Matarazzo esteve presente no evento com a palestra que teve como tema a mulher no mundo do trabalho. Eu acho que as mulheres, por ter esse passado de subjugado, né, as mulheres aprenderam a funcionar de uma forma cooperativista. Porque se não fosse isso, elas não sobreviviam, nem na tribo, nem na comunidade, nem na sociedade vigente, que era uma sociedade muito machista. Então eu acho que agora nós estamos oficialmente cooperativistas, que é muito bom, porque você organiza melhor o que já era oficioso só. No mundo masculino, a gente tinha que comer pelas beiradas, literalmente. Viver Bem Unimed. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. E o nosso programa está terminando. Para críticas e sugestões, você acessa o nosso e-mail, conversa com a gente nas mídias sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.